E hoje, Dia Mundial do Diabetes, especialistas alertam sobre essa doença que é silenciosa e afeta 20 milhões de brasileiros. Existem atualmente no Brasil mais de 20 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Os mais afetados pela doença são as mulheres. 11,1% convivem com o diabetes, enquanto apenas 9,1% dos homens apresentam a condição. A farmacêutica Bruna, especialista no tratamento do diabetes, está entre os pacientes também. Ela descobriu que tinha o tipo 1 por acaso, no exame de rotina. Sou portadora de diabetes tipo 1 faz 4 anos. Aí quando eu descobri, eu passei um pouco de dificuldade no começo, apesar de estar na faculdade. Aí eu decidi me especializar nessa área. Aí eu atendo em consultório, pacientes, faço acompanhamento certinho. O que é que mudou na tua vida depois que se descobriu? Olha, eu comecei a praticar atividade física praticamente, tem semana que eu pratico 7 vezes por semana, no mínimo 5 vezes. Minha alimentação está muito mais saudável, então eu tento olhar esse benefício, né, querendo ou não, que era uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer antes de descobrir diabetes. A gente quem tem diabetes tipo 1 tem que usar 2 insulinas por dia. Então são essas 2 que eu uso, né, tem diferentes tipos, e a gente tem que fazer o monitoramento também, antes e depois das refeições. Então aqui a gente fura o dedo para fazer esse monitoramento, ou também tem a opção de um sensor que coloca no braço e ele faz esse monitoramento contínuo, evitando picadas no dedo, no mínimo 8, 10, 15 vezes por dia tem gente que faz no dedo e acaba não tendo mais onde furar depois de um tempo, né? Então a vantagem do sensor, eu estou com ele aqui, é que a gente consegue monitorar pelo celular de madrugada e alguns têm até alarme para te acordar se abaixar muito ou se subir muito. A endocrinologista Gabriela Polizel lembra por que o diabetes é considerado uma doença silenciosa. A maioria dos pacientes que não tem diagnóstico, eles não apresentam sintomas. Geralmente, quando os pacientes vão apresentar sintomas, ou eles já têm uma descompensação da glicemia por um longo prazo e mais intensa, né, dizendo de uma forma mais simplista, a glicose vai estar mais alta por mais tempo e isso faz com que ele apresente sintomas de descompensação do diabetes, como aumento da frequência urinária, aumento do volume urinário, a sede excessiva, aumento de fome, perda de peso, que são aqueles sintomas clássicos de diabetes muito descompensados, só que a gente tem que entender que isso acontece depois de um tempo. Então, às vezes o paciente já tem a doença há bastante tempo, às vezes até anos, e não tem o diagnóstico. A doença é causada pela produção insuficiente ou pela má absorção de insulina. O aumento do nível de açúcar na corrente sanguínea pode acarretar uma série de complicações. Quando a gente vai ter sintomas, geralmente os sintomas não é do diabetes em si, mas sim das complicações. Então, assim, complicações vasculares, oftálmicas, né? Então, alterações vasculares periféricas, amputações, cegueiras, né? Pacientes com infarto, derrame. Então, às vezes, nesse momento de uma complicação secundária do diabetes, é que ele, de fato, vai ter um diagnóstico.